Camaradas, descobriram a grana do Malafaia. A jornalista Juliana Dalpiva, ela faz reportagens investigativas e ela teve acesso a uma série de documentos de um processo envolvendo o Malafaia. E nesse processo ele precisou apresentar a declaração de imposto de renda. Quando ele apresentou a declaração de imposto de renda, ela conseguiu descobrir que ele está levando quase 1 milhão por ano da igreja. Sim, as pessoas estão dando dinheiro para a obra do Senhor e o Malafaia está pegando a grana como salário, né? Porque ele está trabalhando. Ele leva a palavra do Senhor nas manifestações do Bolsonaro, no Twitter. É sempre um cara que leva o amor, a palavra de Cristo. E para isso, as pessoas precisam pagar, né, o dízimo. Não tem como não pagar, tem que pagar. Paga o dízimo e a igreja repassa para ele quase 1 milhão por ano. Está dando aí mais ou menos mais de 80 mil por mês que ele ganha de salário para levar amor e a palavra do Senhor. Ele, até então, ele não tinha dito o quanto ele ganhava, ele escondia, ele não deixava as pessoas saberem quanto que ele estava levando da igreja. Agora isso aí está explícito. Isso aí é só o que ele ganha da igreja, tá? Pode ser que ele tenha empresas, outras coisas, que ele possa estar ganhando mais dinheiro. Mas só no que diz respeito à igreja, ele está levando quase 1 milhão por ano. Inclusive isso aí cabe a reflexão, porque os bolsonaristas e a direita vivem dizendo que a esquerda não é cristã. Mas eles estão fazendo justamente o que Jesus Cristo falou para não fazer. Jesus Cristo não gosta que usem a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Quando ele chegou na porta do templo e viu as pessoas fazendo comércio, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, ele ficou irado, ele chutou as barracas. Foi um dos momentos de ira de Jesus Cristo que mostra na Bíblia. E os bolsonaristas estão fazendo isso. A direita está fazendo isso, eles dão dinheiro para pastor. Não só para pastor, né? Eles dão dinheiro para coach. Eles dão dinheiro agora até para pastor mirim. Então eu acho que isso aí fica o alerta. Vale a pena pegar o vídeo, mandar para um parente evangélico. Questione ele, será que é realmente isso que Jesus Cristo quer? Jesus Cristo quer que a palavra de Cristo seja para dar dinheiro, muito dinheiro, para pastor? Jesus Cristo quer que a palavra de Cristo esteja ao lado de um espectro político que prega tortura, por exemplo, que prega a volta da ditadura? Então eu acho que cabe a reflexão. Vamos levar essa mensagem. Eu sei que algumas pessoas elas estão tomadas pela ideologia de extrema-direita, elas não vão mudar de ideia. Mas tem aquelas pessoas que ainda são em cima do muro. Essas pessoas nós ainda podemos conversar. Vamos compartilhar, vamos deixar um like, vamos enviar esse vídeo para todos os amigos. As pessoas precisam saber quanto que o Silas Malafaia está botando no bolso. Uma verdadeira catarse bolsonariana tomou conta de Brasília na última quarta-feira. Foram cerca de 4 mil pessoas que fizeram a cidade tremer. De tão grande que foi esse evento, hein? Compareceram o suprassumo da política brasileira e um público formado apenas de pessoas capazes e comprometidas com o bom e também com o certo. Tendo como destaque nomes como o pastor Silas Malafaia, maior líder religioso e melhor contato com Deus aqui no nosso país. Silas é considerado um dos maiores corretores de imóveis no céu do Brasil e ficou milionário com a sua atividade cristã. Caroline de Toni, deputada bolsonariana que protagonizou um dos episódios mais ridículos da Câmara dos Deputados até hoje. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. Diante de um professor, foi erroneamente alertada de que não tinha cognição suficiente para entender o que estava sendo exposto, já que se trata de uma das mentes mais brilhantes da extrema-direita, hein? O espetacular deputado delegado Éder Mauro é um homem justo e honestíssimo, com uma carreira irretocável na polícia, destacou a importância de libertar criminosos, que na posição de delegado poderia até soar como uma contradição. Mas se tratando de tamanha genialidade, deve ser realmente levado em conta, com muito respeito às suas colocações, hein? O padre Kelman, nesse momento tão importante que vive a Igreja Católica, é fundamental para unir o povo de Deus ao mito. E a sua relevância é tamanha que somente a sua presença já é capaz de, sozinha, iluminar e trazer paz para uma cidade inteira. Um importante aliado que não poderia deixar de participar desse grupo que, no futuro, vai levar o nosso país ao topo do mundo. Entre outras figuras não tão espetaculares, mas também muito importantes, Jair Messias Bolsonaro, em seu discurso final, inflou o coração dos presentes com uma inteligência ímpar. Só uma equipe tão qualificada, tão bem preparada, poderia ser capaz de levar esse verdadeiro monstro. O monstro da política brasileira, né? Tão longe. Certamente esse glorioso ato de Brasília vai marcar a nossa nação para sempre, com o poder de transformar o Brasil numa verdadeira república bolsonariana, hein? E aqui, nesse planeta Terra, sob a gestão de seres tão especiais e tão capazes e absolutamente envolvidos com o que é bom e com o que é certo, se tornará um verdadeiro paraíso, estando, em termos de bem-estar social, abaixo apenas
lá do reino dos céus, onde o maior administrador de todos orienta esse homem verdadeiramente conectado com os valores do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando sério. O grande problema do bolsonarismo é não aceitar que eles são uma seita pequena e fraca. Tanto que um monte de preso pelo ataque no dia 8 de janeiro, ou alguém tem alguma dúvida que se tivesse 10 milhões de pessoas na esplanada ao invés de 20 mil terraplanistas e só uma carnificina fosse capaz de deter aqueles golpistas, que Bolsonaro não teria voltado como um verdadeiro deus grego para livrar o Brasil do comunismo de uma vez por todas. Mas o que aconteceu foi que aquelas pessoas que estavam lá foram presas, elas foram usadas como isca. E é claro que acreditaram que podiam ir 10 milhões, mas no caso de ir só 20 mil. Vamos deixar esses imbecis quebrarem tudo e depois a gente vê o que acontece. E sem perceber, caíram nas garras da justiça, igual um siri que é capturado dentro de um pulsar. Iludidos de que eram parte da força que ia tomar o poder de assalto. Estou falando sério. A tragédia para a direita brasileira é que o Brasil tem Lula. Esse não é o momento da gente ficar com medo. Esse não é o momento da gente ficar preocupado. Esse é o momento da gente criar coragem. E a partir da nossa inteligência, a gente decidir o que a gente quer ser. O que a gente vai ser. Como é que a gente vai fazer comércio. A gente não quer Guerra Fria. A gente não quer privilegiar a China. A gente não quer privilegiar os Estados Unidos. A gente quer privilegiar os interesses soberanos do nosso povo que querem viver bem. Que querem produzir bem. Que querem ter acesso à ciência, à tecnologia. Que querem ter acesso às coisas sofisticadas que o ser humano pode produzir. É isso que cabe a nós. Temos competência de provocar um debate na sociedade. Não dá para ficar esperando que apareça alguém do outro canto do mundo e falar: agora, Chile, eu vou cuidar de vocês. Não vai acontecer. A tragédia para nós da esquerda é que nós só temos o Lula. O que vai fazer as pessoas trazer investimento para cá, nós precisamos ter alguns quesitos básicos. Nós temos que ter muito investimento em educação. Nós precisamos ter muito investimento na formação de novos cientistas desse país, novos pesquisadores. Nós precisamos ter muito investimento em preparar novos milhares e milhares de engenheiros desse país. E nós temos que preparar uma mão de obra altamente qualificada para que a gente seja competitivo. Talvez um dos grandes defeitos de todo sujeito de extrema-direita é ser pessoas imbecilizadas que se acham espertas demais, capazes de passar todo mundo para trás. Como essa equipe do Donald Trump que veio ao Brasil a pedido da Polícia Federal para ver se estreitavam parcerias entre os dois países para combater o crime organizado, em especial onde mais dói, no bolso. Pois é, a ideia do Brasil era rastrear todo esse dinheiro de lavagem de dinheiro que sai muitas vezes para os Estados Unidos, mas aí a turma do Trump não quer combater o crime organizado com conversa mole, com bravata, e aí propuseram alterar a legislação brasileira para transformar organizações criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro, dois estados governados por incompetentes bolsonaristas, em organizações terroristas. E eu te pergunto, o que isso mudaria na nossa vida? Nada, absolutamente nada. Mas favoreceria os Estados Unidos para tentar usar isso de desculpa para ficar se bisbilhotando na soberania do nosso país. Como o Lula não cai nessa, já começou o desespero e muito bolsonarista gravando videozinho lacrador igual esse deputado aqui de São Paulo. Se você tiver com um batom ou uma bíblia, você vai ser considerado terrorista. Enquanto isso, se você estiver portando uma metralhadora, um fuzil ou armas nos morros, nas comunidades, incentivando o comércio de drogas e o crime, isso será normal. É, né, doutor? Essa coisa de civil andar com fuzil e metralhadora não é coisa boa, mas parece que o senhor pensava diferente durante o governo Jair Bolsonaro, onde achava legal os CACs ficarem comprando esses armamentos pesados e depois boa parte deles foi parar na mão do crime organizado. Agora, quanto a não dar nada, ser normal cometer crimes, você deveria perguntar isso para o ministro terrivelmente evangélico que acha comum, natural ser chamado de ladrão. Porque no Brasil de verdade, nesse Brasil de esquerda, a gente quer combater o crime sim. Tanto que o Lula acabou de encaminhar o SUSP, que é uma espécie de SUS da segurança pública, porque o governo do Tarcísio e do Castro no Rio de Janeiro não estão fazendo nada para resolver o problema do PCC e do Comando Vermelho. Duas organizações criminosas, inclusive entranhadas dentro desses governos. Toda hora a gente vê que tem gente do alto comando dessas organizações criminosas, inclusive com contratos milionários dentro desses governos. Ou o senhor, com a sua memória seletiva, já esqueceu do contrato milionário de transporte aí na capital envolvendo a turma do PCC. Aliás, parece que o senhor não lembra nem dos contratos que está sendo investigado pela polícia de suposto esquema de lavagem de dinheiro com a prefeitura de São José dos Campos, cidade da onde o senhor tem origem e queria ser prefeito. Portanto, antes de sair falando bobagem, vai investigar a legislação. A legislação brasileira é muito pesada com os crimes praticados pelas organizações criminosas citadas aqui. Não precisa deturpar as ações criminosas deles, desvirtuando, tentando
chamar tudo de terrorismo, porque terrorismo é aquilo que a sua turma fez. Essa turma que você tenta minimizar e naturalizar, dizendo que as pessoas são terroristas porque andam com batom e Bíblia debaixo do braço. Você, mulher que passa seu batom e é leitora da Bíblia, já foi abordada e presa por causa disso? Não. Foi preso os sujeitos que estavam envolvidos em organizações criminosas, em grupos criminosos que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e, entre outros, tramaram, chegaram a contratar mercenários para matar o presidente Lula, matar o vice-governador, matar ministro do Supremo, gente que tentou explodir o aeroporto de Brasília no pleno Natal para causar uma tragédia de tamanho incalculável, gente que jogou ônibus de cima de viaduto quando o Lula foi proclamado, essa gente de bem, e que no final, mesmo depois do Lula empossado, aproveitou uma semana depois e foi lá, sabendo que o presidente já estava impostado, foi lá quebrar tudo para ver se convencia o exército a dar um golpe de Estado. Portanto, não tem nenhum inocente. Entretanto, todos eles estão muito bem tipificados nas leis antiterrorismo do Brasil. E leis, inclusive, que talvez o senhor não saiba, que parece que o senhor sai falando as coisas sem estudar, que foram criadas aí pelo governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele está provando do veneno que ele mesmo aprovou para os outros. Portanto, senhor Elton e tantos outros bolsonaristas que estão dando piti porque o Lula não aceitou de maneira correta cair na casca de banana do Trump, que queria inventar essa desculpinha para poder depois, assim como fez em vários países da nossa América Latina, como Colômbia, Equador e tantos outros, ficar invadindo a pretexto de combater terrorismo como se ele fosse autoridade para ser polícia do mundo. Aqui não, nem aqui a gente não vai cair nesse golpe que esses países caíram, que países árabes caíram, onde os Estados Unidos se fingem de bonzinho para impor seus interesses à força, desrespeitando as soberanias do país. Nós queremos sim combater o crime organizado, que não está sendo combatido de maneira efetiva pelos governos bolsonaristas estaduais que têm a competência legal federativa para combater e não o fazem, e do qual o senhor tem a obrigação legal e moral de fiscalizar, sendo deputado estadual, e não o faz a contento, sempre bajulando forças policiais que eram forças ordeiras no governo anterior, mas que depois que entrou o seu Tarcísio de Freitas, descambou, transformando a polícia de São Paulo numa máquina de violência, matando inocente por aí, e depois falando que todo mundo é ladrão. Portanto, gente, não caia nesse conversinha fiada da direita. Eles estão aí, todos chamam herói, cheio de nhenhê, porque viram que o Lula não é bobo de cair nessas cascas de banana do Donald Trump, que está sempre querendo armar. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e lembre-se, se a Globo é contra, se bolsonarista é contra, é porque é muito bom pro Brasil. Porque esses dois grupos só pensam no interesse do estrangeiro, grupos de traidores da pátria. E não dá mais pra gente tolerar esse tipo de gente. Se não estão do lado do Brasil, se não entendem que o Brasil é dos brasileiros, que vão fazer sua política de submissão aos interesses dos Estados Unidos em outro lugar. Porque o Brasil aqui é dos brasileiros. Esse daí, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que andou até botando o chapeuzinho do Trump na cabeça. Vocês viram que o líder da facção criminosa deu um salve para esse final de semana? Ele deu um salve, deu um comando. É o salve da facção, é o salve do Bolsonaro. Aquele ladrão que, inclusive, responde a 5 inquéritos policiais. Foi indiciado em 3, denunciado em 1 e tem mais 2 que ele está sendo investigado. E aí é muito curioso. Talvez em outras cidades também, os nossos patriotas vão pedir fim da ficha limpa, vão pedir lei da anistia para criminoso, vão pedir blindagem de políticos, porque foi isso que o presidente, na verdade o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei para blindar políticos de investigações. Esses são os reis da moral, os reis da moralidade, os reis do combate à criminalidade, mas querem de todas as formas trazer um jeitinho brasileiro para livrar Bolsonaro dos seus crimes e os seus asseclas, os seus apoiadores, essa facção criminosa que quer novamente se apropriar do país. E eu quero ver quem é que vai ter cara de pau de ir nessa manifestação desse final de semana. Porque se for, tá lá, junto com Bolsonaro, no peculato das joias, na lavagem de dinheiro, na organização criminosa, pedindo o fim da ficha limpa, ou seja, apoiando políticos corruptos, tudo aquilo que eles diziam que queriam combater se vencessem as eleições e se fossem os líderes dessa nação. Na verdade, querem continuar roubando, querem continuar dando golpe de Estado, querem continuar estrangulando a nossa democracia. E é muito curioso porque eles dizem que aqui nós vivemos numa ditadura. É, ditadura que o Dudu Bananinha está lá nos Estados Unidos, fazendo complôs, fazendo articulações contra o seu próprio país,
para prejudicar o Brasil, junto a um governo dos Estados Unidos que quer de todas as formas taxar o mundo inteiro e prejudicar o agronegócio, os empresários do Brasil, tá lá conspirando contra o seu país, o Dudu Bananinha, mas tá lá nos Estados Unidos, tudo numa tranquila, falando com foragidos da justiça, os nossos moralistas, os nossos caçadores de criminosos, bandido bom é bandido morto, desde que não seja a família Bolsonaro, né, pelo jeito. E é muito legal porque o Eduardo Bolsonaro tá lá chorando, que vive numa ditadura, tadinho do pai dele, e o pai dele aqui sendo encoxado pelo Silas Malafaia num jet ski, lá em Angra dos Reis, e em lanchas, comendo do bom e do melhor, bebendo, bem bronzeadinho, e dando entrevista também, né, o Bolsonaro dando entrevista sobre reposição hormonal. Como ele tá preocupado, né, com essa prisão, como essa ditadura brasileira é terrível, é tenebrosa, ele não sabe nem onde se esconder, ele tem que ficar dentro de buracos, porque caso contrário, a ditadura, né, maléfica do Brasil vai colocar as mãos nele, ele vai sofrer demais. Eu não sei o que ele vai fazer na cadeia, né, com essa reposição hormonal, mas enfim, isso é uma pauta interessante aí para os nossos patriotas debaterem. Daqui a pouco todos eles vão estar fazendo reposição hormonal, porque não tem muita outra alternativa para tentar ter um pouquinho mais de decência na sua vida, um pouquinho mais de energia, porque a luta vai ser longa para esses criminosos. E o mais engraçado, só para encerrar, é que o Bolsonaro ele vai lançar uma marca de capacetes. Justamente ele que em todas as motocicletas deixou de usar capacete, está respondendo aí uma série de multas, porque fez crimes do Código de Trânsito, e agora ele quer lançar um capacete que nem ele usou quando fazia essas motocicletas pagas com dinheiro público. Muito obrigado. Apareceu a notícia ontem de que Donald Trump está planejando aumentar a alíquota mais alta do imposto de renda lá dos americanos. Sabe a alíquota nossa aqui de 27,5%? Lá nos Estados Unidos é 37%. E Donald Trump está falando que vai aumentar de 37% para 40%. Está ventilando isso, falando que ele quer, soltando essas informações devagarzinho para ver se dá liga para depois ele aprovar. Essa alíquota de 37%, não essa nova, essa alíquota de 37% pega 1% da população americana. Então, se o Donald Trump aumentar de 37% para 40% a tributação mais alta do imposto de renda americano, ele vai pegar 1% da população americana. Aqui no Brasil, de maneira similar, já que a gente sabe que Donald Trump copia o nosso Fernando Haddad, aqui no Brasil, de maneira similar, o governo federal está falando assim: nós vamos diminuir o imposto de renda para quem ganha até 5 mil e vamos taxar quem ganha mais de 50 mil reais. Vai lembrar, lá nos Estados Unidos, Donald Trump está mexendo com 1% da população. Quem ganha mais de 50 mil aqui no Brasil representa 0,1% da população. Ou seja, nosso governo federal está muito humilde. Precisa aumentar mais, precisa pegar uma faixa maior desse pessoal aqui e tributar eles igual é tributado lá nos Estados Unidos. Eles não gostam de falar que os Estados Unidos, que tem que copiar os Estados Unidos. Vamos copiar os Estados Unidos, vamos começar a tributar esse pessoal lá em cima e tirar imposto aqui da maioria das pessoas. Tira imposto aqui de nós mortais e tributa esse pessoal que ganha igual é nos Estados Unidos. Nem vou falar na Europa, hein? Nem vou falar na Europa, porque daí já começa a passar de 50% de imposto de renda. É por isso que a direita brasileira precisa inventar mentiras e criar o caos. Porque a hora que a gente vê os dados reais, eles ficam tremendo de medo. Galera, por essa o inelegível não esperava. Presta atenção nessa pergunta aí, que a jornalista do Metrópole vai fazer pra ele. Fica ligado, vale a pena assistir. Olha, eu não estava aqui em Rio de Janeiro. Como é que pode ser anistiado numa coisa que eu não estava aqui? Eu não cometi crime nenhum. Tem alguém falando, alguém depois, algum delator? E a delação do Mauro Cid ligando o senhor ao plano de golpe? Aí você que não pode ver? Apesar do site Metrópole ser um site bolsonarista, eu queria parabenizar essa jornalista. Ela me representa. Tamo junto, curte, comenta e compartilha. O inelegível levou uma lapada no lombo. No lombo!